Vamos abrir a palavra de Deus lá em Tiago capítulo 3. A partir do verso 13 até o verso 18. Vou fazer aqui uma exposição desses versículos para nós nessa noite. Vou fazer a leitura, você acompanha, por favor. Tiago 3, 13 a 18. Assim diz a palavra de Deus. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém. Amém. Mais uma vez, vamos orar. Senhor, hoje foi bom a gente se reunir para o culto, para podermos glorificar o Teu nome, ó Deus, em cada parte desse culto, como aqui temos feito, na esperança, ó Deus, de que tenhamos e estejamos, ó Deus, fazendo algo que de fato é correto perante o Senhor, com os elementos corretos, com a postura correta, com corações puros, com uma mente, ó Deus, que se eleva aos pensamentos do Senhor nesse instante. E mais uma vez, ó Deus, agora pela palavra lida, muito obrigado, Deus, porque nós temos a Bíblia, uma fonte inesgotável, ó Deus, de conhecimento. Bendito seja o Senhor, porque nos permitiu que ela chegasse às nossas mãos. Agora, Deus, fala conosco, Senhor, com cada homem, mulher, criança, adolescente e jovem nessa noite, Senhor. Fala comigo também, Senhor, como o Senhor tem falado. E aplica a palavra do Senhor a cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a Epístola de Tiago, escrita por Tiago, por volta do ano 46, na verdade antes de 49, Tiago é martirizado em 62, a gente se lembra mais ou menos disso. Provavelmente é o escrito mais antigo, o testamentário, essa carta e essa epístola, e trata de diversos assuntos, mas o foco é essa relação, como a gente vai ver no capítulo 2, sempre que a gente vai ler essa carta, entre obras, fé e a necessidade de que a fé seja de fato demonstrada com obras, Então a fé ela é evidenciada por meio das obras. O capítulo 3 que a gente leu, você vai ver que ele inicia com uma denúncia do mau uso da língua. Capítulo 3, verso 1 diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. E logo na sequência, quando o Tiago vai tratar então com os mestres, e essencialmente ele faz isso no capítulo 3, depois que ele faz essa denúncia, ele promove ainda a exortação tratando sobre o uso da língua, então ele trabalha essa advertência. Ele então trabalha posteriormente o texto que lemos, a questão da sabedoria, de onde provém a sabedoria. Ele vai trabalhar aqui um contraste entre a sabedoria que vem do alto e a sabedoria que de fato é promovida pelo mundo, por Satanás, como nós vamos ver. E aí nós vamos ter aqui algumas aplicações também específicas dentro de um princípio geral estabelecido por Tiago ainda no capítulo 2. Veja, aquele tema de fé e obras, que ele começa a trabalhar lá de uma forma mais objetiva, mais incisiva, ele ainda vai estendê-la. E a gente vai ver isso na exortação do verso 13, quando ele diz assim: quem é entre vós sábio e inteligente? Ele vai dizer então que a sabedoria e a inteligência ela é demonstrada pela vida diária, pela vida prática. Por isso que ele diz: mostre mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Então veja, ele não encerra o tema da relação de obras e fé no capítulo 2, mas ele estende isso ainda no capítulo 3. Então essa relação inseparável entre fé e obras.
E aí a gente chega então ao nosso texto, que fala mais especificamente sobre então como os falsos mestres, ou como os mestres, porventura, estavam na igreja. E devemos aqui também lembrar que Tiago escreve essa epístola para igrejas, para comunidades cristãs. Na verdade, muitos vão ver, por exemplo, a epístola de Tiago, na verdade, como um sermão que tem que ser lido e pronunciado às igrejas. Ele tem esse apelo. E como Paulo também, ele vai tratar de problemáticas na igreja. E dentre elas nós temos então esses sábios, esses homens, esses mestres, esses professores que estão na igreja, mas que pela sua maneira característica de vida, por aquilo que eles estão proferindo aos olhos da igreja, não é? Eles estão gerando problemas na igreja. Então por isso ele vai mostrar esse contraste então, não é? Mostrando então como os mestres, como aqueles que se relacionam com o ensino, devem de fato mostrar uma verdadeira sabedoria. Então a gente vai ter um contraste entre aqueles que mostram uma sabedoria do alto e aqueles que mostram uma sabedoria de fato que não é da parte de Deus. Então eu convido você a voltar comigo o texto a partir do verso 13, porque o meu desejo dessa noite é expor verso por verso. E aí fazemos algumas aplicações e algumas ilustrações enquanto caminhamos. Então ele inicia o verso 13 dizendo assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Então perceba, essa sessão é dirigida aos que se julgam capazes de ocupar o quê? Uma função de mestre. Muito embora você vai ver que Tiago inicia então com uma pergunta geral. Veja, ele vai tratar especificamente com mestres, mas isso não quer dizer que isso também não se aplique a quem? A igreja, àqueles que são ensinados por esse mestre. Então qual é o princípio geral? Qual é a pergunta? Quem entre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta similar, por exemplo, feita lá no Salmo 107, ou quando o profeta Jeremias escreve lá, inspirado no capítulo 9, ou quando Paulo também vai tratar sobre essa mesma questão lá em 1 Coríntios capítulo 6. E vejam que, ao que parece aqui, Tiago está usando de quê? De ironia. E por quê? Porque os aspirantes a líderes das igrejas declaravam que eram o quê? Sábios e inteligentes. Ou seja, eles eram, é como se eles estivessem dizendo, nós somos experientes e versados nas coisas que dizem respeito ao reino de Deus, ou seja, nas coisas divinas. E veja então que essa expressão sábios e inteligentes, ela não vai ocorrer também aqui apenas no Novo Testamento, mas ela acontece lá também no Antigo Testamento, principalmente na sua tradução lá na Septuaginta. Por exemplo, eram homens assim que Moisés determinou que fossem colocados como líderes do povo. Em Deuteronômio, no capítulo 1, verso 13, Moisés diz assim: tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados. Daniel também se achou nele, na pessoa de Daniel, se encontrou o que? Luz, inteligência e sabedoria da parte de Deus. O próprio Senhor Jesus usou essa expressão similar da mesma forma que o Tiago usa aqui, dentro de uma perspectiva irônica, quando ele diz assim: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Perceba que essa combinação, ela vai aparecer novamente, essa combinação dessas duas palavras, sabedoria e inteligência, quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 19, também com um contexto de ironia. E aí Paulo diz: destruirei, quando lá diz a Escritura, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Quando ela vem também associada ao escriba, então ela deixa muito claro que essa expressão conjunta entre sabedoria e inteligência, ela designa de fato professores e mestres, para os quais então Tiago está escrevendo. Uma coisa a gente vai perceber quando a gente olha, nós olhamos para nós mesmos como igreja, e quando a gente olha, os próprios sábios, os próprios mestres olham para si. Não é incomum, irmãos, as pessoas pensarem que são sábias. Mas geralmente o que nós vamos perceber quando as pessoas acham que são sábias é justamente o oposto à verdade. Por exemplo, os filósofos gregos, por exemplo, se inculcavam, segundo o apóstolo Paulo em Romanos 1, como sábios, eles se viam como sábios.
E aqui então, o que Tiago diz? É como se Tiago estivesse dizendo assim, uma paráfrase. Prestem atenção agora. Vocês que se consideram sábios e inteligentes e que acham que podem ser mestres, vocês ficam aí disputando, usando a língua para promover divisões e constrangimentos, para arruinar inclusive a reputação de outras pessoas. E Tiago então é como se ele estivesse dizendo ainda, ele alonga: se vocês são realmente sábios e entendidos, mostrem isso de outra maneira, ou seja, não apenas com palavras. Veja que a maneira de proceder que Tiago estabelece, sob uma forma inclusive de mandamento, é essa. Ele diz lá no verso 3 da parte B: mostrem mansidão de sabedoria, mediante o condigno proceder às suas obras. Veja que o que ele quer dizer é que em vez de produzirem palavras, deveriam também produzir o quê? Obras. E veja que Tiago já falou sobre essa relação entre ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Se você olhar comigo capítulo 1, versos de 19 a 27, ele vai dizer exatamente assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe então ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é o quê? Vã. E aí diz: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado. Então veja que Tiago fala sobre essa relação. Não é apenas o que, irmãos? Ouvir a palavra. Não é apenas ter o conhecimento da Escritura, mas é de fato praticá-la. É aquele estabelecimento em se dizer: eu tenho fé, sim, mas a sua fé ela é demonstrada com o quê? Com obras. É como ele ensina no capítulo 2. Então aquele que fala sobre a relação entre ensinar e mostrar de fato que é o mestre, ele deve ter o quê? A habilitação para fazer isso mediante as suas obras. As obras, a evidência das obras, o habilitam de fato também a ser mestre. E tudo isso, irmãos, tem a ver com a visão prática do que é o quê? O verdadeiro cristianismo ou a verdadeira religião. Tiago sempre vai estabelecer em seu diálogo esse contraste: um cristianismo autêntico, em detrimento de um cristianismo imaturo das igrejas para as quais ele escreve, igrejas que estavam vivenciando problemas. Então Tiago diz que os mestres deveriam mostrar o quê? As suas obras. E perceba que essas obras, no contexto que lemos, referem-se não necessariamente, irmãos, à caridade ou à benevolência para com os pobres e necessitados, mas a seus atos em geral que deveriam ser considerados ou consistentes com o próprio caráter cristão sobre o qual eles atestam ser ou ter. Essas obras elas deveriam ser mostradas com a mesma perspicácia, com a mesma vontade, com o mesmo desejo com o qual também eles gostariam de ensinar ou promoviam o ensino na igreja do Senhor. Elas deveriam ser acompanhadas de fé, mas também mediante as obras. E no caso desses que pretendiam ser mestres na igreja,
a sabedoria e o preparo deles então deveriam ser mostrados de duas maneiras. E ele diz no verso 13: primeira, mediante contínuo proceder. Ou seja, o comportamento e a conduta, a ideia aí é de comportamento e conduta, a ideia é de um bom proceder, a ideia é de um procedimento, irmãos, exemplar. Essa é a ideia. É aquela mesma ideia sobre a qual o apóstolo Pedro, porventura, vai exortar os crentes quando eles devem mostrar as suas obras, as suas boas obras diante dos gentios. Em ambos os casos, irmãos, a ideia é a mesma: obras que demonstram a verdade da fé que eles professam ter se resumem numa conduta correta, exemplar, de acordo com os valores cristãos expostos na palavra de Deus. É dessa forma que se dá credibilidade ao testemunho cristão entre os descrentes e ao ensino bíblico diante de todos. O comentarista bíblico A.T. Robertson, ele diz assim: as atitudes falam mais alto que as palavras, mesmo no caso daqueles que são sábios profissionais. Então, em primeiro lugar, ele diz que deve-se dar o quê? Um bom exemplo. Mas ele também diz, e a segunda questão aí é a mansidão de sabedoria. Verso 13 ainda, ele diz: a ideia é uma ideia de uma sabedoria que se mostra por meio de mansidão, da humildade com que se procede e com que se realiza também as boas obras, irmãos. Pedro vai tratar sobre esse assunto em sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 16. Tiago, por exemplo, já havia mencionado aqui em sua carta, e ele nos mostra esse proceder com essa necessidade de alguém ter sabedoria. E ele diz que a sabedoria, sim, ela é promovida no meio do povo de Deus. Quando a gente, como crente, deseja ter sabedoria, existe algo que nós podemos de fato fazer. E ele diz lá no verso 5: se porém algum de vós necessita de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. E ele diz que a todos dá o quê? Literalmente, nada impropera. Não é aquele que lança porventura os pecados da nossa face. Ele diz assim: ser-lhe-á o quê? Concedida. Os professores, os mestres, eles precisam dessa sabedoria. Aqueles que estão na igreja para ensinar, eles precisam buscar essa sabedoria da parte do Senhor, eles precisam clamar, eles precisam pedir a Deus sabedoria, assim também como os membros da igreja, ambos, pregadores ou não, embora todos de alguma forma anunciemos o Evangelho, precisamos o que, irmãos? Ser sábios e buscar a sabedoria da parte de Deus. E você vai ver isso como um exemplo na vida do próprio Tiago. Tiago demonstrou com o seu crescimento no cristianismo, após a sua conversão, que ele havia aprendido exatamente esse ponto. Se tornou um homem manso de sabedoria, irmãos. Ele foi alguém que, porventura, se tornou um ícone da igreja. Na verdade, ele, juntamente com Pedro e João, era o quê? Um dos pilares da igreja. E não era qualquer um que teria capacidade, irmãos, de, porventura, dirigir o concílio de Jerusalém. Ele era um líder proeminente, mas ele o foi de fato porque ele cresceu em sabedoria diante do Senhor, porque ele buscou essa sabedoria de Deus. Você vai ver também Tiago expondo sabedoria quando ele vai orientar o apóstolo Paulo, quando Paulo retorna então para Jerusalém e ele enfrenta ali a oposição dos seus compatriotas, a oposição dos judeus. É Tiago que vai orientar a Paulo como Paulo deveria proceder. E nós sabemos, irmãos, que também como Tiago, que a sabedoria consiste basicamente no quê? No temor de quem? Do Senhor. Então veja que a mansidão é uma de duas virtudes recomendadas abundantemente em toda a Escritura. Concluímos então, irmãos, que quem é verdadeiramente sábio e inteligente demonstra isso pelo procedimento correto e pela mansidão. E aí sim realmente está pronto para ser o quê? O mestre na igreja. Mas Tiago continua o seu argumento no verso 14. Por favor, veja comigo. E ele nos disse: pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso. Não mintais contra
Veja, ele exorta os pretendentes a mestres a examinar o que, irmãos? Em primeiro lugar, o seu próprio coração, quanto às motivações que os levam a almejar essa função de mestres na igreja. Então aqui deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu sei que aqui na igreja nós temos pessoas que querem ser mestres. Há aqueles que porventura querem ser pastores, querem ir para o seminário, têm esse desejo. Cuidado com aquilo que tem motivado você a pensar e a desejar isso. Cuidado com as motivações do seu coração, porque muitos já se frustraram e muitos, por de fato terem sido motivados por outras questões, frustraram o corpo de Cristo, frustraram a igreja do Senhor, se tornaram problemas para a igreja de Cristo. Irmãos, as motivações são extremamente importantes naquilo que fazemos. É o que Tiago está dizendo a esses homens. Deus leva em conta o motivo pelo qual fazemos as coisas mais frequentemente do que aquilo que é feito propriamente dito. Então, o que é que move, ou o que movia o coração daqueles homens? E aqui, no caso daqueles candidatos a mestre na igreja, Tiago está aventando aqui uma possibilidade de estarem sendo movidos pelo quê? Vejam comigo, verso 14. Inveja amargurada e quê? Sentimento faccioso. Seriam porventura aqui essas coisas, ou a razão, por exemplo, da maledicência e do mau uso da língua por parte deles? Tiago vai denunciar isso. Eu falei aqui, ele começa o capítulo 1 perguntando a esses homens, ou na verdade questionando e até colocando para eles uma questão extremamente importante. Olha, vocês querem se tornar mestres? Tomem cuidado, sabendo que haverá o quê? Maior juízo para vocês. E aí ele começa a exortar a língua, e provavelmente a razão do mau uso da língua é exatamente isso. É a motivação, é por aquilo que eles são motivados. Inveja amargurada e sentimento quê? Faccioso. Aqui a gente infere que abrigar esses sentimentos no coração era o contrário do procedimento contínuo e mansidão da sabedoria que Tiago havia determinado como prova da vocação para ser mestre. É por isso que ele diz no capítulo 4, verso 1: de onde procede unida guerras e contendas que há aqui em vós? De onde? De onde, senão o quê? Os prazeres que militam na vossa carne. É por essa razão que eles não deveriam se gloriar em serem sábios e inteligentes. Por quê? Porque a sabedoria, irmãos, ela tinha outra origem. E é exatamente isso que Tiago vai mostrar a partir do verso 15. Vejam comigo, por favor, verso número 15. Ele diz assim: esta, ou isso que vocês estão promovendo, ou isso que está se vendo como, porventura, um produto da vossa fé, a motivação do seu coração, que não é uma motivação da parte de Deus, mas uma motivação de um coração pecaminoso, ele vai dizer o quê? Isso não procede lá do alto. Ele diz assim no verso 15: esta não é a sabedoria que desce do alto. Ou seja, a sabedoria que vem da parte de Deus, ela não promove esse tipo de coisa. O coração de um homem que é movido pela sabedoria da parte de Deus, um homem que tem o temor do Senhor, ele não é movido por esse tipo de coisa. A intenção dele não é essa. Mas ele diz antes é o quê? Terrena, animal e demoníaca. O termo sabedoria, que é empregado aqui por Tiago, ele é empregado como a capacidade de entender as coisas e de agir de acordo com essa compreensão.
Dessa maneira, irmãos, a sabedoria daqueles mestres cheios de inveja, amargura e ambição, ela não procedia de Deus. Porque o agir deles, inclusive, especialmente quanto ao uso da língua, estava em completa contradição com o caráter santo e justo que eles diziam o quê? Ter. Veja que a origem e a natureza da sabedoria daqueles mestres, ela é descrita com 3 termos. Primeiro, ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Nós poderíamos exemplificá-la, porventura, lá em 2 Samuel, capítulo 13, versos 3 a 5, a sabedoria de Jonadab, um homem ali muito sagaz, um amigo de Amon, filho de Davi, que aconselha sobre a melhor maneira para se estuprar a própria filha. Veja que conselho. É como diz o profeta Jeremias no capítulo 4, é uma sabedoria para o mal, ou como Paulo chama de a sabedoria deste mundo, que não promove as coisas de Deus, mas todo tipo de coisas grotescas. Quando ele diz terrena, significa aquilo que está sob a terra, em contraste com aquilo que procede dos céus, como diz João no capítulo 3. É uma sabedoria, irmãos, limitada pela perspectiva terrena das coisas, como por exemplo a dos judaizantes lá em Filipos, que só pensavam nas coisas terrenas. A sabedoria desses mestres aos quais Tiago escreve era desse tipo. Ele diz também que ela era animal, um adjetivo que vai derivar da palavra alma ou vida. E veja que ela ocorre na forma que Tiago usa aqui 6 vezes no Novo Testamento. E ela indica geralmente a vida do mundo natural, aquilo que pertence ao mundo natural, em contraste com aquilo que é espiritual e que pertence ao Espírito de Deus. Judas, quando vai denunciar os falsos mestres, que promoviam divisões nas igrejas, as quais ele também escreve, descreve aquelas pessoas como animais, homens que não têm o quê? O Espírito de Deus. Diz que eles são sensuais, que seguem a tendência da sua própria alma. Que é um caso, irmãos, bastante parecido com aquele que Tiago denuncia aqui em sua carta. Sabedoria animal. A que procede do homem em seu estado natural, sem Deus, alienado de Deus, mas que não procede de Deus. Nos lembremos aqui que Paulo exorta os crentes de Corinto, então, pela existência de ciúmes. Lembram disso? De contendas entre eles. E Paulo vai chamar os irmãos de que ali? Lembram? Carnais. E ele acrescenta: vocês são pessoas que andam segundo os seus próprios desejos. Vocês andam segundo o homem e não segundo Deus. Mas ele usa também um adjetivo extremamente forte, irmãos. Ele diz que a sabedoria que esses homens demonstram é uma sabedoria que? Demoníaca, diabólica. E ela só ocorre aqui no Novo Testamento. E significa literalmente aquilo que procede de um demônio, ou que é típico da maneira dos demônios agirem. Veja que aqui, provavelmente, o que Tiago faz? Ele indica a origem da sabedoria daqueles mestres, em contraste com a verdadeira sabedoria a qual desce da onde? Do alto, ou seja, procede de Deus. E o que Tiago está afirmando? Tiago afirma que os sentimentos de inveja amargurada, o espírito divisionista instalados no coração daqueles falsos mestres, procedem da atuação de demônios, irmãos. Essa constatação, ela não isenta os mestres de responsabilidade. Veja, Tiago não está dizendo que os demônios são responsáveis por aquilo. Ele não está isentando a responsabilidade de quem? Dos falsos mestres, de agirem segundo o seu coração pecaminoso. Nós sabemos que os demônios tentam os homens de várias formas: pela cobiça, pelo engano, pela malícia. Eles enganam, eles corrompem o entendimento, eles enchem o coração de sentimentos e desejos ímpios. Sabemos sim.
Sabemos também, irmãos, que dessa forma, pessoas que apesar da capa de piedade e devoção são, na verdade, ministros de Satanás, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, ser tentado não é pecado. O pecado acontece, irmãos, quando nós caímos na tentação. Então, ao dizer que a sabedoria daqueles mestres tinha uma origem demoníaca, Tiago não se isenta dessa responsabilidade, mas ele mostra, irmãos, o quão grave era a atitude daqueles homens, agindo da mesma maneira que os demônios agem, aceitando e praticando as suas sugestões malignas. Por isso que ele disse: e onde há inveja e sentimento faccioso, há o que, irmãos? A confusão de toda espécie de coisa ruim. Terrena, animal, demoníaca, esse tipo de coisa produz todo tipo de problemas nas igrejas. Todo tipo de problemas. Ele fala sobre inveja, ainda no verso 14, quando ele diz assim: no coração daqueles homens existia inveja amargurada, zelo, paixão, favor ou fervor na defesa ou na busca por algo. Isso literalmente significa, irmãos, rivalidade invejosa, contenciosa, por causa das manifestações de ira e amargura que esse sentimento produz. E isso vai descambar em sentimento faccioso, ambição, egoísmo. É exatamente essa tradução aqui do verbo derivado de uma palavra que significa trabalhar por um salário, que vem a significar que aqueles que são motivados pela ambição estão dispostos a tudo para obter ou para conseguir os seus objetivos, até mesmo romper, até mesmo separar os irmãos da igreja uns dos outros, provocando facções na igreja e divisões da igreja. Perceba que a ação desses homens que são movidos por esse tipo de coisa, elas não têm o quê? Limites para a destruição que elas causam ou podem causar nas igrejas. E veja que onde esses sentimentos existem, especialmente quando existem no coração daqueles que almejam ser líderes e mestres da igreja, aí há perturbação e toda obra perversa. Confusões, inconstância, mal incontido na igreja, desordem. É exatamente assim que as igrejas ficam, irmãos, quando predominam líderes cujo coração está cheio de inveja, amargurada e sentimento faccioso. A igreja fica em quê? Desordem. Vocês vão se lembrar, quando a gente fala sobre desordem, um exemplo bem clássico lá de Gênesis capítulo 11, lembra? Babel, onde o Senhor fez o quê? Confundiu a linguagem de toda a terra. E aquele evento então promoveu o que, irmãos? Dispersão daqueles que eram antes um único povo, embora estivessem ali porque estivessem desobedecendo uma ordem do Senhor. Então esses mestres aos quais Tiago escreve eram promotores, irmãos, de toda espécie de coisas ruins, toda espécie de males na igreja, e engloba tudo aquilo que é vil, perverso, maléfico para a vida das comunidades cristãs. Tanto é que nós lemos aqui hoje Gálatas capítulo 5. Tanto é que você vai se lembrar, porventura, que as obras de Caim são chamadas de obras o quê? Boas? Mas, e onde foi que as obras de Caim tiveram o seu momento de crescimento, a sua origem? Na inveja amargurada que ele nutriu contra quem? Contra o seu irmão Abel, a ponto de assassinar o seu próprio irmão.
Mas Tiago ainda diz e continua o seu argumento. E agora, em contraste com aquilo que a gente viu a partir do verso 15, ele diz: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente o quê? Pura. Depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem. Então, em contraste com a sabedoria terrena, que ele descreve a partir do verso 15, Tiago agora, no verso 17, ele apresenta a verdadeira sabedoria, que deve marcar as palavras e o comportamento dos que desejam ser o quê? Mestres na igreja. Então, Tiago vai aqui fazer mais ou menos o seguinte: ele vai personificar a sabedoria. Ele fala dela como se ela fosse exatamente o quê? Uma pessoa. Talvez utilizando aquele modelo, inclusive, que nós lemos hoje no livro de Provérbios, não é? O livro de Provérbios usa muito isso, né? A personificação da própria sabedoria ali, quando ele descreve a sabedoria, de forma muito similar. Paulo também vai empregar o mesmo artifício, quando ele vai falar, por exemplo, sobre o amor. Ele vai personificar o amor, quando ele fala ali em 1 Coríntios capítulo 13. Então essa descrição de Tiago agora, ele vai nos mostrar o quê? Ele vai iniciar com uma procedência da sabedoria que vem lá do alto, ou seja, de Deus. E ele diz que ela é primeiramente o quê? Pura. A pureza da sabedoria procede de quem? De um Deus que é santo, que é a principal característica dessa sabedoria. Antes de tudo, ele diz. E Tiago mostra aqui que é necessário que haja então pureza de coração como um principal alvo a ser alcançado por aqueles que desejam ter o quê? Sabedoria da parte de Deus. O capítulo 4, verso 8, ele diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará, chegai-vos a Deus, capítulo 4, e ele se chegará a vós outros. Ele diz assim: purificai as mãos, pecadores, e vós que estáis de ânimo dobre, limpai o quê? Coração. Nós nos lembramos aqui talvez dos escritos de Homero, em um dos atributos da divindade, e tudo que pertencia a ele, qual era? Pureza moral. E esse é um dos sentidos nos quais Tiago emprega aqui essa palavra, para mostrar que havia necessidade sim de pureza o quê? Moral. O sábio, ele demonstra pureza moral. Nós vamos nos lembrar de José. O exemplo de José, irmãos, que recebe sabedoria vindo do alto, da parte de Deus, e que nos mostra que a sua vida foi marcada por quê? Por pureza moral. Lembramos aqui do exemplo de Daniel e seus amigos, que também ficaram conhecidos não apenas como homens sábios da parte de Deus, mas que vivenciaram isso de uma maneira prática, sendo puros de maneira também moral. Mas Tiago continua com seus atributos da sabedoria, e ele diz assim: ela é pacífica. É algo, irmãos, que de maneira alguma vai promover rixa, controvérsia, como é promovida porventura por aqueles que são guiados por uma sabedoria terrena. Porque a sabedoria divina, ela promove no meio da igreja paz. Falando de uma maneira diferente nesse texto de hoje de manhã cedo lá em Água Branca, eu disse, irmãos, que às vezes nós temos muito conhecimento, nós nos inculcamos como sábios na igreja, nós queremos trabalhar aquela defesa da verdade, nós amamos a apologética, nós queremos defender os interesses de Deus de toda forma, nós queremos que a igreja seja pura, mas às vezes nós não fazemos isso promovendo o quê? Paz na igreja. Isso é algo muito preocupante para nós. Extremamente preocupante. A defesa da fé, ela é o quê? Algo característico da igreja. O amor doutrinário que a igreja tem que ter por aquilo que é santo, bíblico, é a palavra de Deus, é algo do qual a gente não pode se afastar. Mas, irmãos, as duas coisas caminham de mãos juntas. A pureza e a promoção da paz nessas questões caminham de mãos juntas. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que as pessoas que não andam em pureza doutrinária não devem ser o quê? Questionadas acerca disso, confrontadas acerca disso. Eu não estou dizendo que nós não devemos orar por aqueles que às vezes não têm consciência, uma consciência maior ou melhor da verdade.
E que às vezes aos nossos olhos nem são tão puros doutrinariamente quanto nós somos. Que assim às vezes nós avaliamos as coisas. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, é que na promoção da verdade, na defesa da fé, ela tem que ser promovida com pureza doutrinária, mas que isso traga o quê? Paz para a igreja. E não divisão. E isso é algo extremamente preocupante em nosso meio. E aqui eu vou dar um recado direto a vocês que são seminaristas em nosso seminário. Vou falar disso sim, de forma muito sábia. Cuidado, irmãos. Eu não tenho dúvida de que o nosso seminário hoje é o melhor seminário presbiteriano. Fiel em sua palavra, em sua exposição e seu ensino. Cuidado, irmãos. Promovamos a verdade. Promovamos a boa doutrina em nossas igrejas. Mas em nome de Jesus, não causemos dissensões. Em nome de Cristo, busquem ser sábios. Pureza e paz andam juntas. Mas ele diz também que a sabedoria é indulgente. Vejam comigo ainda, por favor, verso 17. É alguém, irmãos, que não... A característica de alguém que não insiste em cada letra da lei e dos costumes. É alguém que está disposto a tolerar, a ceder, e isso de uma maneira gentil, sendo cortês e amável. Como o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 4. Ele diz que essa sabedoria é tratável, e só Tiago fala disso aqui, refere-se a alguém que é aberto ao diálogo, e portanto também, muitas vezes pode mudar em suas questões. Ele diz que a sabedoria é plena de misericórdia e de bons frutos, e aqui ele contrasta com a língua, que é plena de veneno mortal, como ele diz no verso 8 do capítulo 3, e com um coração cheio de ambição egoísta. Ele nos mostra, irmãos, como essa sabedoria tem que ser como uma terra tratada, regada, porque a sabedoria produz bons frutos necessários para a obra do Evangelho. Ele a qualifica como imparcial, que significa literalmente alguém incapaz de fazer uma distinção. Daí talvez a ideia aqui da imparcialidade no julgar, talvez aquilo que Tiago vai falar aqui no capítulo 2, sobre a questão de se fazer acepção de pessoas, ou alguém que porventura talvez não hesite, seja firme, não tenha dúvida. Ele diz que essa sabedoria é uma sabedoria, ele termina o verso 17 dizendo que ela é o quê? Sem fingimento. A sabedoria que vem do alto, irmãos, ela não é hipócrita. Ela não coloca o quê? Uma máscara para aparentar uma coisa. Então perceba que a descrição que Tiago faz aqui da verdadeira sabedoria, ela serve como um comparativo, como um padrão de comparação para as igrejas às quais ele escreve, onde muitos irmãos queriam ser o quê? Mestres. E Tiago diz, mestres devem ser sábios, mas sábios segundo Deus e não segundo o homem. Perceba que o contraste entre a sabedoria divina e humana é um tema também que não é apenas desenvolvido, ou não é algo de preocupação apenas de Tiago. Paulo também tinha essa preocupação, tanto é que ele escreve o primeiro e o segundo capítulo de Coríntios, tratando exatamente sobre isso, para corrigir, porventura, os crentes de lá, que estavam divididos em partidos, que estavam sendo construídos em torno de homens. Então veja que os contextos de Tiago e Paulo são o quê? Similares, tanto na igreja para as quais Tiago escreve, quando Paulo escreve aos Coríntios. Havia divisões, havia facções, havia atritos causados por invejas, por ambições, por amargura. E em ambos os casos, a questão era a busca da sabedoria, era a primazia dos mestres. Mas veja algo interessante.
a solução também é a mesma para os dois. Sabedoria de Deus que procede do alto, do Cristo crucificado. Veja que Tiago não especifica isso aqui, mas o que a Escritura nos diz? Abra comigo 1 Coríntios capítulo 1, por favor. Cristo Jesus, irmãos, é a encarnação da sabedoria por ele escrita. 1 Coríntios 1, versos 24. Primeiro. O que é que Paulo diz àqueles irmãos? Leia comigo, por favor. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Agora veja comigo, o verso ainda de número 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus, sabedoria, justiça e santificação. Termina comigo o verso 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Aonde nós buscamos sabedoria, irmãos? Ou qual é o tipo de sabedoria que nós demonstramos? Como eu falei, Tiago está falando mais especificamente aqui para aqueles que queriam se tornar mestres na igreja, mas isso não se aplica apenas aos mestres. Todos nós, de uma maneira geral, às vezes nos inculcamos por sábios. Nós pensamos ser sábios em muitas questões. Mas o fato é, irmãos, que nós só encontramos sabedoria, verdadeira sabedoria. Uma sabedoria certamente que concerne aos crentes, porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós só encontramos a verdadeira sabedoria na relação que mantemos com Deus e Deus conosco. Nós lemos aqui, capítulo 1 de Provérbios hoje, a personificação da sabedoria. Voltem comigo para lá, por favor. Vejam o que diz o texto. Grita na rua sabedoria e nas praças levanta a voz. Prestem atenção, irmãos, na construção desse texto. Do alto dos muros clama, a entrada das portas e nas cidades profere o quê? As suas palavras. A sabedoria está pregando, irmãos. Pregando o quê? O Evangelho. Até quando, honestos, amarei a necessidade? Vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o quê? O conhecimento. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramareis. Preste atenção na linguagem, irmãos. Veja se ela não se parece com algo que você já ouviu nos evangelhos. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o quê? O meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei? E vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me guiei na vossa desventura. E em vindo o vosso terror exaltarei. Ele continua dizendo que ele será procurado, mas não será mais o quê? Encontrado. E por fim ele vai dizer o quê? Que esses homens que andam em necessidade, que simplesmente rejeitaram a palavra pregada, rejeitaram o conhecimento que lhes foi oferecido, ele diz assim no verso 31, eles comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos, ou seja, daquela sabedoria mundana, fajuta, de um conhecimento que não glorifica a Deus, do seu próprio pecado, eles vão se fartar. Ele diz assim, os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas ele diz, o que me der ouvidos, vai fazer o quê, irmãos? Ficará seguro, tranquilo e sem temor do quê? Como é que Tiago conclui isso? Sei lá como é. Olhem comigo, verso 18. Voltem comigo para lá, por favor.
Ora, em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Veja, o que Tiago está dizendo? Que os bons frutos que são provenientes dessa sabedoria que vem de Deus necessitam de quê? De um ambiente de paz para que sejam semeados. Vários comentaristas, estudiosos, eles entendem que essa frase final do verso 18 do capítulo 3, ela não é uma frase fácil de ser compreendida. Mas eles nos dão aqui alguma direção para compreendermos isso. A ideia central, eles dizem, pode ser a de que os mestres que promovem a paz mediante o Evangelho, a promovem num ambiente de paz, ou seja, ou então de forma pacífica. E fazendo isso, ou seja, mediante a pregação do Evangelho, num ambiente de paz, ou de uma forma mais específica, promovendo a paz, diz então que esses mestres então obtêm o quê? Uma colheita de justiça. O fruto da justiça, ele vai dizer, é a própria justiça como atributo e virtude, e que se manifesta na vida de cada crente, de cada cristão. Semeá-lo é ensinar as pessoas a viver do modo reto e justo diante de Deus e dos homens, que é de fato o trabalho de quem é mestre na igreja. E a colheita disso são as vidas mudadas e transformadas pelo poder do Evangelho. Então, semear o fruto da justiça refere-se à ação desses mestres. Veja que Tiago já havia usado, inclusive, essa linguagem. No capítulo 1, verso 21, Tiago diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós o quê? Plantada, implantada, a qual é poderosa para fazer o quê, irmão? Para salvar a vossa alma. Devem promover a paz. Irmãos, é muito difícil manter a paz. O ponto de Tiago aqui então é: o trabalho dos mestres em semear e promover a paz e a justiça precisa ser feito num ambiente de paz e não num ambiente conturbado por disputas, conturbado por competição que existia exatamente entre quem? Entre eles. Tiago já havia dito, a gente já leu essa noite, a ira do homem não produz o quê? A justiça de Deus. Então o que Tiago nos mostra? Concluindo, irmãos, a essência do verdadeiro cristianismo. E ele começa a fazer isso desde o capítulo 1. E ele diz assim: ser cristão não consiste apenas em ouvir sermões. Ser cristão não se resume apenas a acreditar no que se ouve. Ele fala disso no capítulo 2. Ou falar como mestre no capítulo 3. Mas ele diz, no capítulo 1, ser cristão implica praticar a palavra. Ser cristão implica, como ele também diz no capítulo 2, em fazer obras que demonstrem a autenticidade da tua fé. E ser cristão, como ele diz no capítulo 3, nos ensina, significa exibir a sabedoria mediante um procedimento correto. Irmãos, esse tipo de ensino para nós é completamente relevante para a nossa igreja. Precisamos compreender isso. Precisamos clamar a Deus. Somos o seu povo. Nós já estamos em Cristo Jesus, que é a fonte de toda a sabedoria. É necessário que trabalhemos, que clamemos.
É necessário, irmãos, que amadureçamos como igreja. É necessário, irmãos, que pratiquemos aquilo que aprendemos. Que sejamos promotores de pureza e paz na igreja. Por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nos faz avaliar a nossa vida diante do Senhor. Deus, nós temos tantos privilégios, Senhor. Nós temos a Tua Palavra, nós a lemos, nós a estudamos, nós a pregamos, nós ouvimos a Tua Palavra ser pregada. Senhor, há quantos anos nós já não estamos dentro das igrejas? Nós abrimos a nossa boca e nos gabamos às vezes de dizer: eu sou um crente já faz 30 anos, 40 anos. Pastor, hoje eu tenho 70 anos, na verdade eu estou na igreja desde eu já nasci na igreja. Nós nos gabamos do nosso cristianismo. E às vezes, por mais quantidade de anos que tenhamos como cristãos, ainda em muitos aspectos da vida cristã, parece que nós não nos tornamos sábios nesses aspectos. Parece que ainda em muitos aspectos da vida cristã precisamos de um alimento líquido, fácil, para ser facilmente digerido. Mas a culpa, Senhor, não é tua, a culpa é nossa. Porque na verdade o desejo do Senhor é promover em nós crescimento. O desejo do Senhor é que, como teus filhos, sejamos membros da igreja ou mestres, presbíteros, pastores, é que amadureçamos, nos tornemos sábios, ó Deus, nas coisas do Senhor. E talvez, ó Deus, um dos problemas da falta de sabedoria da igreja é como ouvimos ontem de uma certa irmã. Nós olhamos para a igreja e não vemos pessoas sábias na igreja, e às vezes tememos até mesmo tratar algum problema, ou nos aconselharmos com pessoas que já deveriam ser maduras e sábias o suficiente, mas não são. E a falta de sabedoria do alto, porque às vezes também não pedimos, porque às vezes não suplicamos, ou quando fazemos isso, na verdade queremos esbanjar, faz com que a igreja sofra, faz com que a igreja esteja inclusive procurando pessoas de fora da igreja, aconselhando-se com pessoas que na verdade têm como característica uma sabedoria do mundo, terrena, animal e demoníaca. Então nós somos culpados, às vezes, ó Deus, por falharmos nesse aspecto, de sermos irmãos, que uma vez não sendo sábios, não procurando essa sabedoria do alto, expormos alguns membros do corpo de Cristo a buscarem pessoas que não têm sabedoria da parte de Deus. Então, Senhor, esse é um dos aspectos apenas. Nos perdoe por isso, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a promovermos a paz no meio da tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a defendermos o Evangelho, a boa doutrina, mas de uma forma, ó Deus, gentil, amorosa, entendendo às vezes que nós não somos os donos da verdade, e que o nosso conhecimento comparado ao Senhor não é nada, e às vezes nós o reputamos como tudo, e inferiorizamos outros irmãos, e os tratamos como não deveríamos tratar, e causamos inimizade, causamos divisão, e até mesmo, ó Deus, pela nossa falta de sabedoria, nos afastamos da igreja do Senhor. Todos nós, ó Deus, somos suscetíveis a isso. Então perdoe-nos, ó Deus, e ajuda-nos. Precisamos de sabedoria do Senhor para lidarmos com todas as questões da vida.
Quando falamos sobre relacionamentos também, Deus, precisamos ter sabedoria para nos relacionarmos com os demais irmãos. Se há divisões na igreja, se há partidarismo, se há confusão, se há conflitos, nós também contribuímos para isso com a nossa falta de sabedoria. Se não há paz na igreja e não há paz nos nossos lares, é porque falta sabedoria a nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Se há algo precioso com o qual nós devemos nos gastar essa vida toda, se há algo com o qual nós devemos de fato ficar cansados, gastarmos as nossas energias com isso, é buscarmos, ó Deus, sabedoria da parte do Senhor. Possamos viver no meio do Teu povo, ó Deus, como pessoas que promovem o Evangelho, como pessoas que dão um bom testemunho aos incrédulos, porque a nossa sabedoria também aqui buscamos, ela não é apenas abstrata. A sabedoria que buscamos, ó Deus, é aquela que arregaça as mãos e vai ao trabalho. A sabedoria que buscamos, ó Deus, ela é manifestada em boas obras, num bom comportamento, num bom exemplo. É aquela que presta glórias ao Senhor e que anuncia Cristo às nações, aquele que é a nossa fonte de sabedoria. Então, Senhor, nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. Que esse seja um desejo, ó Deus, e um intuito santo do nosso coração. Eu não acredito que não haja alguém aqui que não tema ao Senhor. Nós tememos ao Senhor. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.